Olá, pessoas! Tudo muito bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam morrendo de saudade da minha cara linda, porque eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Hoje, neste dia lindo e ensolarado, nós vamos falar sobre um dos maiores autores de língua portuguesa. Sim, um autor que, no século XVI, quando não existia avião, não existia barco de alta velocidade, não existia motor elétrico, muito menos motor a vapor, e as pessoas dependiam de... Como é que fala? As pessoas defendiam... As pessoas dependiam do vento e de escravos para poder fazer essas viagens. Esse cara conheceu 3 continentes. Isso mesmo, esse cara conheceu 3 continentes. Nós estamos falando de Luís Vaz de Camões, esse cara que eu tô mostrando aqui ao lado para vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, não interessa muito a sua idade, todo mundo fala sobre ele porque realmente ele é um dos maiores autores de língua portuguesa. Todos os países falantes de língua portuguesa, querendo ou não, estudam o Luís Vaz de Camões, porque ele é autor de uma das maiores obras de língua portuguesa, que sim, foi escrita lá em 1500 e bolinha. Mentira, foi 1570 e alguma coisa, que eu vou dar com calma daqui a pouco para vocês. E que até hoje mantém-se extremamente atual. Não atual assim, oh meu Deus, tem a ver com os temas de hoje. Não, é atual que ninguém conseguiu fazer algo tão revolucionário e algo tão maravilhoso quanto ele. Ok? Tá todo mundo preparado para embarcar comigo nessa história louca desse cara maravilhoso? Então tá. Para que vocês possam aproveitar melhor, eu gostaria que vocês fossem lá, buscassem o seu caderno, uma caneta, sentassem confortavelmente e fizessem as anotações necessárias. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso, ok? Já foram lá? Pronto? Já posso começar? Já posso começar, gente? Pronto? Então tá bom. Antes de qualquer coisa, vamos entender qual que é a obra que esse cara fez. E eu tenho aqui o meu exemplo velhinho e todo rabiscado de Os Lusíadas. Tá dando pra vocês enxergar? Tá dando pra ver, meninas? Tem no Brasil, tá bom? Esse meu exemplar aqui custou R$10. Eu comprei na Feira do Livro. E ele... tá bem acabadinho, porque eu uso muito, mas olha que legal, ele custou realmente R$10. E o Luís Vaz de Camões, ele escreveu esse livro, que na realidade é uma epopeia, e eu vou falar daqui a pouquinho o que é uma epopeia, e é por isso que ele é tão famoso, ok? Então bora lá! Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa, no ano de 1524 e faleceu no ano de 1580. Ele não era um cara de família rica, especula-se que ele tenha nascido numa família de baixa nobreza, que é mais ou menos aquele tipo de família que é rico o suficiente para poder receber estudos de boa qualidade, mas é pobre o bastante para precisar trabalhar. Então, assim, ele soube aproveitar o estudo que ele recebeu. Isso é uma coisa que eu vou falar. Ele realmente soube aproveitar o estudo que ele recebeu, porque quando você for estudar os Lusíadas, você vai perceber que ele consegue misturar fatos históricos, mitologia, geografia de forma magnífica, por assim dizer. Então, só da gente ler o texto, a gente percebe que ele teve uma educação privilegiada, então a gente já entende que o Luís Vaz de Camões não foi um cara do povo, ele foi um cara que teve uma educação privilegiada.
Mas a gente consegue perceber também que ele não era rico porque ele teve que se alistar no exército para poder sobreviver. E o pessoal da nobreza, aquela galera que era rica de verdade, eles não precisavam passar por essa experiência, porque eles tinham grana, gente. Vocês acham que eles precisariam trabalhar para garantir o seu sustento? Isso era coisa de pobre, né, gente? Imagina. Mas essa experiência de se alistar no exército para Camões foi maravilhosa, porque foi por causa do alistamento no exército que Camões pôde viajar o mundo e conhecer, viver muitas experiências. Certinho, criaturas? E é interessante a gente perceber que Camões ele não tinha um temperamento fácil, ele era um cara brigão. Tanto é que nas várias expedições, ele viajou muito o mundo. Só para vocês terem uma noção, logo no começo da sua carreira, ele foi enviado ao Marrocos. E se vocês prestarem atenção na foto dele aqui, o que você olha e você já fala assim, oi, que o Camões não tem olho. Reza a lenda que o Camões perdeu o olho numa briga por causa de uma mulher. E isso é mentira, gente. Camões perdeu o seu olho numa briga no exército. Ele era um cara muito brigão mesmo. E aí, numa viagem ao Marrocos, ele se envolveu numa briga com um oficial e aí que ele perdeu o seu olho. Então, ele não era um cara de temperamento facinho, igual as pessoas pensavam. Ele era um cara que realmente tinha uma personalidade muito forte. Entenderam? Já recuperado, ele volta para Portugal, vive um tempo em Portugal, mas ele arruma uma treta com um superior dele no exército e acaba sendo preso, né? Preso não, ele acaba sendo afastado do exército. Olha pra você ver, gente, tinha juízo nenhum na cabeça. A gente não tem, 5 minutos de vídeo e o Camões já arrumou treta com 2 caras diferentes. Num caso, ele perdeu o olho, no outro caso, ele perdeu um pedaço da carreira dele. Como punição dessa briga, gente, ele é enviado à Índia. E nessa expedição à Índia, ele acaba chegando à China. Olha que legal, gente. Quando ele chega à China, e eu não sei se vocês sabem disso, a China e o Japão sofreram uma invasão portuguesa no século XVI. Tanto é que há palavras em chinês e há palavras em japonês que têm origem em português. Eu não sei se vocês sabiam disso, depois vocês dão uma pesquisada nessa informação. Mas voltando ao Camões, quando ele chega na China, ele conhece uma moça muito bonita chamada eu vou ter que conferir. Pera só um minuto, que eu não lembro o nome dela de cor. Pera só um minuto. Voltei! A moça chama Dinamene. Ele se apaixona loucamente por essa moça chamada Dinamene. E lá na China já, ele vivendo esse amor, ele começa a escrever os primeiros manuscritos. Assim, ele começa a esboçar o que viria a ser os Lusíadas. Voltando para Portugal, o navio que o manuscrito dos Lusíadas e a Dinamene estava, naufraga. E ele fica numa sinuca de bico, assim, porque ele pensa assim, gente, quem que eu vou salvar? Eu vou salvar o amor da minha vida, o Dinamene, ou eu vou salvar a obra da minha vida, os Lusíadas? E aí, o que rola, gente? Vamos ser bem sinceros, ele não consegue salvar o amor da sua vida, pega os manuscritos dos Lusíadas, e aí eu vou pegar, eu vou pegar o meu livro aqui para ilustrar. Pega o manuscrito dos Lusíadas e se salva com o manuscrito dos Lusíadas numa mão e nadando e se salvando com a outra. Sabe o que eu gosto de pensar? Sabe na cena do Titanic, em que o Jack e a Rose ficam naquela questão da porta, se cabe ou não na porta? Então, aqui a gente tem o Camões com o manuscrito dos Lusíadas numa mão e a Dinamene do outro lado, e ele fica sem saber o que fazer, quem que ele vai salvar.
Logicamente que a história já nos contou, né, gente? Ele salvou manuscritos dos Lusíadas, chegando de volta a Portugal, já recuperado, ele termina de escrever os Lusíadas, que torna-se essa obra-prima e, aliás, torna-se a sua grande obra-prima, né, gente? Porque vamos e venhamos, o cara arrasou. Ele escreveu nada mais, nada menos do que uma narrativa em versos, né? Uma narrativa em forma de poema, por isso que a gente tem uma epopeia. Essa narrativa tem em torno de 8.816 versos, 1.112 estrofes, todas elas em versos decassílabos e todos feitos pela oitava camoniana. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que isso acontece. E o que eu quero comentar para vocês é o seguinte, que nessa obra maravilhosa, ele conta, ele exalta a história da nação portuguesa, ok? Mas quando ele lança os Lusíadas, ele é exaltado. Primeira coisa, ele precisa passar o texto dele pelo crivo dos padres portugueses. Eles precisam entender se esse texto é ou não uma ameaça para a fé cristã. E quando eles leem todas essas detesto quando isso acontece, todas essas referências à mitologia, eles entendem que aquilo não é um perigo e que pode ser lançado sem nenhum problema. Quando é lançado, ele se torna um sucesso nacional de forma imediata. E é interessante vocês lembrarem que a educação, de forma geral, é algo restrito à nobreza. Então, quando ele se torna um sucesso, é interessante vocês pensarem que ele se torna um sucesso no ambiente palaciano, né, gente? Na nobreza. Mas ele foi já imediatamente comparado a grandes obras da época, viu, gente? Então, o rei de Portugal concedeu a Camões um prêmio em dinheiro com o qual, aliás, seria possível com que ele vivesse de forma tranquila o resto da vida. Então, assim, teoricamente, Camões alcançou a fama, o sucesso e a estabilidade financeira ainda em vida, que é um sonho, que é o sonho da maioria dos autores. Só que lembra que eu comentei que o Camões não era um cara muito fácil de se lidar, né, gente? Camões não era um cara legalzinho, assim, aquele cara que a gente fala assim, ai, que cara chuchuzinho. Camões era um cara meio complicado de se resolver. E o que acontece? O Camões, o Luís Vaz de Camões, nos últimos anos da sua vida, ele gastou toda a sua grana com mulher e com bebida, né? E ele acabou morrendo na pobreza, acabou morrendo na miséria. Especula-se que ele morreu de peste, né? Durante uma das epidemias de peste. Eu tava até lendo sobre isso esses dias para trás, e sim, eu tava lendo isso por causa da pandemia que a gente tá vivendo, que a peste negra e as pestes de forma geral são epidemias que vão e voltam. Então especula-se que Camões tenha morrido, sim, em 1580, em uma dessas voltas, né, em uma dessas epidemias de peste, mas a gente não tem comprovação nenhuma sobre isso. Mas o que a gente tem para falar sobre Camões é que, agora, em 2020, você tá aí estudando sobre Camões e eu tô aqui tagarelando sobre esse cara. Por quê? Em 2020... 500, eu não sei fazer essa conta, 500 anos depois, ninguém conseguiu fazer o que ele fez com os Lusíadas. Vocês entenderam? Porque o cara é fodástico, sim. O cara conseguiu revolucionar a literatura de língua portuguesa, sim. E até hoje, ninguém conseguiu fazer o que o nosso coleguinha fez até agora. Vocês entenderam, meu amor? Então a gente vai continuar, daqui a pouco eu vou soltar um outro vídeo, daqui uns dias eu vou soltar um outro vídeo em que a gente vai fazer uma análise bem detalhadinha sobre o texto dos Lusíadas. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, eu estou à disposição para qualquer dúvidas e tô morrendo de saudade de todo mundo. Beijo no coração!